Hoje você vai aprender, hoje você vai conhecer o mundo espiritual. Se você acredita que isso é uma fábula, é um mito, e que não existe uma quarta ou quinta dimensão onde reside os espíritos, ou que simplesmente existe uma dimensão paralela à nossa, porém nessa dimensão o fator matéria não é crucial, e sim um fator de energia, de força espiritual. Se você não acredita nisso, pois bem, eu tenho um desafio para você. Bom, senhoras e senhores, nós vamos falar hoje sobre o mundo espiritual e sobre como que as coisas acontecem, principalmente pelo lado demoníaco, tá? Então, por exemplo, hoje nós vamos ressaltar sobre como que funciona, como a questão demoníaca na nossa dimensão. Se você acha que não existe demônios, o vídeo de hoje ele está recheado para vocês. Mas antes de iniciar o vídeo, deixa eu dar um recadinho bem rápido. Se você quer desatar essas amarras do sistema, se você quer aprender a limpar o seu corpo com as coisas que te obrigaram a colocar no seu corpo, se você quer realmente obter o meu conhecimento, tanto empreendedor quanto fitoterápico, você quer aprender tudo isso, obter o meu contato pessoal, tem links aqui na descrição. Eu não posso nem falar para as pessoas, nem no livro eu posso citar aqui. Eu já perdi 2 canais no YouTube só fazendo isso, cara. Então, assim, quem quiser conhecer meu trabalho, descobrir até onde vai a toca do coelho, na descrição desse vídeo você vai conhecer, tá? A um preço extremamente acessível. A próxima turma o preço já vai ter um reajuste, então já adquira agora, ok? E as vagas, é claro, né, são limitadas. Então já foram preenchidas mais de 50% das vagas. Quem quiser participar, dá um corre lá na descrição do vídeo, se informe melhor, tá bom? Pois bem, senhores, o que é esse vídeo aqui para você poder entender, tá? Para eu poder explicar isso aqui para você, eu preciso explicar 2 conceitos. O nosso olho, o olho humano, nunca esqueça o que eu vou te falar. O olho humano, ele só consegue, né, enxergar 8% da luz espectral. O nosso olho, ele só consegue enxergar 8% de tudo que está ao nosso redor. As câmeras de infravermelho conseguem enxergar até 11%. Então elas cobrem uma gama maior. As câmeras térmicas elas conseguem enxergar até os seus 9, 10%. Então quando você tem uma câmera que ela é térmica e ela tem infravermelho, você consegue enxergar até 12, 13% do campo espectral de todas as luzes que existem. Então nossos olhos só conseguem captar uma faixa de frequência de oscilação luminosa. Saiu dessa faixa, a gente não consegue enxergar. Então, o que acontece é o seguinte: os cachorros eles conseguem enxergar, dependendo da situação, essa faixa de frequência. E é justamente nessa faixa de frequência que nós não enxergamos que é onde residem os espíritos. Existe, existe uma profecia de Helena Blavatsky, tá? Que ela foi a mãe da nova era, né? E a sua cultura era o quê? Que iria vir a Golden Age, a Era de Ouro, né? Iríamos para a Era de Aquário. E aí, basicamente, nessa Golden Age, ela dizendo, Helena Blavatsky, que a nossa dimensão iria se fundir com a dimensão dos espíritos. E a gente iria voltar a enxergar todo tipo de entidade como era no passado, e assim que eles cultuavam os deuses. Só que na verdade eu tenho uma teoria diferente. Qual teoria que eu tenho? Eles alteraram o genoma, o DNA humano, para fazer com que o ser humano não enxergue eles. Se você não consegue enxergar o seu adversário, fica fácil do seu adversário poder desolar a sua vida, destruir a sua vida. Então, lembra dos deuses mesopotâmicos que eu mostrei? Os deuses colocando mapinha na mão, alterando o DNA humano. Existem hieroglifos suméricos. Então, eles alteraram o DNA e eles reduziram a capacidade humana de enxergar essas faixas espectrais. Então, nós, como seres humanos, nós perdemos a capacidade de enxergar o mundo espiritual.
Perdemos a capacidade. E na próxima era, nós também não vamos enxergar esses seres. Não vamos, porque para eles é muito convincente que a gente não enxergue. Eu já tinha falado sobre isso. Nós vamos rodar esse vídeo para você poder entender. Esse cara, ele tinha pesadelos à noite. Toda vez que ele ia dormir, ele tinha pesadelos. Acordava com arranhões. Acordava cansado. E ele decidiu gravar, monitorar o seu próprio sono. Para ver se ele era sonâmbulo, para ver o que acontecia. Deixou uma câmera gravando enquanto ele dormia. Pois bem, senhores, botou uma câmera para gravar. Observe essa imagem aqui, ó. Observem essa imagem aqui. Algo translúcido, luminoso, ó. Olha só. Olha só para vocês terem uma ideia, tá? Tem uma câmera de um lado, com sensor térmico, uma outra câmera e uma câmera de frente, tá? O cara gravando ele dormindo. Olha lá. Olha a coisa em cima dele aqui, ó. Olha a coisa. Aí você tem que se perguntar, tá vendo? Ó, uma câmera não conseguiu gravar, mas a outra câmera conseguiu gravar. Tá vendo? Uma câmera tem infravermelho, sensor térmico, a outra não. A outra só tem visão noturna. A que tem visão noturna não conseguiu captar. Olha o que aconteceu. Parece que tem uma entidade em cima dele. Aí eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não é que existe a quarta e quinta dimensão. Não é isso. Existe uma dimensão dos espíritos. Né? Quando eu morrer, eu vou para a dimensão do nosso lado. Não, não existe nada disso. Não existe. Porque o espírito está em outra dimensão. Não. Os espíritos estão na mesma dimensão que a gente. Os espíritos estão na mesma dimensão que a gente. O que acontece é que nós não temos mais a capacidade de enxergar o campo espectral. Não temos mais a capacidade. E aí você tem que se perguntar. Você precisa se perguntar. Existe uma máquina perfeita nesse universo? Existe uma máquina perfeita? Pensa um pouco. Existe alguma máquina que produz energia e não precisa consumir nada? Tirando o Criador. Existe alguma coisa nesse universo que é possível de viver eternamente e não gasta energia? Pensa um pouco. Não. Não existe nada, nem mesmo os anjos são autossuficientes energeticamente. Quando você pega o livro de Revelações, lá está escrito o seguinte, que não haverá mais sol na cidade prometida, porque Deus vai iluminar a todos. E a luz de Deus vai ser suficiente para os homens e para os anjos. Então a Bíblia ela fala que nós vamos nos alimentar da energia de Deus. É isso que é falado em Apocalipse. Então você pensa o seguinte, se você é um espírito, você consegue comer uma banana? Você consegue comer uma mexerica? Se você é um espírito, você consegue comer alguma coisa como essa? Você consegue comer um prato de arroz, de feijão? Existe plantação de milho, de arroz, de feijão? Existe plantação no mundo espiritual? Não. Não existe comida no mundo espiritual e não existe plantação. E não existe ninguém que consiga ter uma máquina perfeita de energia. Onde você produz energia, né? E do absoluto zero. Não tem como. Então pensa um pouco. Se nós não temos uma máquina de energia, você precisa se alimentar. Ora, o demônio é a mesma coisa. Os espíritos são a mesma coisa. Eles precisam se alimentar. E como que esses espíritos se alimentam? Se não tem planta, se não tem negócio. Bom, você conhece como sacrifício, mas tem outras maneiras. Que é sugando a vitalidade do homem. Sugando a vitalidade. Então o que eles fazem? No momento que você está vulnerável, eles começam a sugar a sua vida. Sugar. O seu espírito, para ele poder funcionar no corpo humano, ele precisa de um intermédio. Ele precisa de uma ponte, chamado alma. Né? O pessoal chama de perispírito, mas é alma. O que é uma alma? A alma, o pessoal chama de ectoplasma, de perispírito, é basicamente o invólucro que rege o nosso corpo. Então, o corpo humano produz energia através dos alimentos, através da exposição do sol.
Essa energia, ela ocorre um processo metabólico no nosso corpo que gera energia tanto para o nosso corpo quanto para a alma. E aí a alma produz essa energia e essa energia alimenta o espírito. Então o nosso corpo produz energia para o corpo físico e para o corpo espiritual, a grosso modo. O que esses seres fazem? Se não tem comida onde eles estão, eles vão simplesmente absorver a energia da gente. E como é que eles fazem isso? No momento que você está dormindo, você está vulnerável. Por que você está vulnerável? Porque não tem como você repelir demônio. Você está dormindo, você não sabe o que está acontecendo. No momento que você está dormindo, é o momento que eles atacam. Então, por que a hora do diabo, a hora do demônio, é 3 horas da manhã? Convencionalmente, 3 horas da manhã. É porque é a hora que está todo mundo dormindo. Aí você imagina, então a hora de Lúcifer é 3 horas da manhã. E quem mora no Japão? É 3 horas da tarde. E aí? Então, essa hora foi escolhida porque 3 horas da manhã já está todo mundo dormindo. A partir das 4, das 5 horas da manhã, tem gente acordando. Então, 3 horas da manhã é o horário ideal para eles. E aí está todo mundo dormindo, eles vão lá e assolam as pessoas que estão, né, que estão simplesmente fáceis de acessar. Né, sem proteção, pessoas que estão em luxúria. E aí eles vão naquela pessoa que não tem uma devida proteção, vão lá e começam a sugar a energia da pessoa. Sugar a energia da pessoa. E aí esses seres se alimentam da energia que eles estão sugando daquela pessoa. E assim eles conseguem se manter. E assim eles conseguem se manter. Então, esses demônios, eles precisam da nossa energia para poder continuar existindo. Eles precisam da nossa energia. E o que eles fazem? Eles simplesmente esperam um horário bom. Por isso que Jesus mesmo disse, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eles esperam um horário ideal e atacam. E aí você vê esse tipo de imagem aqui, tá? Só para você ter mais ou menos uma ideia. Se você... Ó, tem uma câmera que não capta, tá vendo? Ela não consegue captar. Agora a outra câmera, ela consegue. Tem até essas bolinhas brancas captando aqui, mas não é algo grande, ó. Tá vendo? Sugando energia e depois a coisa vai embora. Ó, a coisa vai embora. E aí, o cara acorda, ele teve um pesadelo. O cara acorda, ele sente um frio. Quando você sente um frio no seu corpo, nossa, eu estou sentindo um frio absurdo. Um medo absurdo. Quando você sente um frio absurdo, quando você sente um medo absurdo, essas entidades estão próximas de você. Por quê? Onde tem demônio, você tem duas características: enxofre e frio. E o lugar fica gelado. Nem sempre vai ter cheiro de enxofre. Nem sempre. Até porque o enxofre não é algo que fica cheirando assim como todo mundo pensa. Então o que acontece? Quando você entra num lugar, você sente aquele frio que está cheio de demônios. Por exemplo, você está no Nordeste, por exemplo. Tá um calor danado. Aí de repente você sente um frio colossal no seu quarto. Pode ter certeza que tem alguma coisa ali. E aí o cara foi lá e acordou. Aí o cara vai trabalhar cansado. O cara vai trabalhar e tá cansado, não sei o que. Parece que passou um trator em cima do cara. E o cara não percebe. E tem alguma coisa ali sugando energia. Então o mundo espiritual, ele funciona dessa forma. Dessa forma. Isso são os demônios que sugam a energia. Aí nós temos também, né, o mundo espiritual, ele é bem orquestrado. Ele é dividido de forma inteligente. Até mesmo o inferno tem principados, hóstias e potestades. Existe hierarquia. O inferno ele é bem organizado. As trevas são bem organizadas. E muitas vezes o que eles fazem é simplesmente sacrifícios para exaustão e exaurir uma energia espiritual muito grande. Então, se você é um príncipe das trevas, sugar uma pessoa não é tão importante para você. Melhor seria um sacrifício, ou 2, ou 3, ou 4.
E aí existem hierarquias. Por exemplo, as potestades que dominam nosso planeta. Existe uma potestade que domina o Nordeste. Existe uma potestade que domina Minas Gerais. Um principado. Existe um principado que domina Belo Horizonte. E cada um desses seres exige certo tipo de sacrifício. Por isso que tem roubos, furtos, todo tipo de maldade. O mal se instaura no mundo, né, para que se alimentem esses seres. Por isso que o Criador sempre está falando, olha, né, o Criador, o Espírito Santo é fruto de mansidão, não há briga nem discórdia por causa dessas coisas. Então o mundo espiritual ele é real, esse tipo de ser é real. Só que, claro, nós não enxergamos porque nós não temos a capacidade espectral de enxergar uma certa frequência. Nos foi tirado. Inclusive, essa alteração genética que foi feita nos seres humanos impossibilita de nós enxergarmos até mesmo os réptil pararapururulianos. Então, eles alteraram a visão humana justamente para que a gente não tenha capacidade de enxergar. Se você não conhece o seu inimigo, você não sabe nem de onde está sendo atacado. Fica fácil deles dominarem a coisa. Então eu espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. A propósito do vídeo de hoje é abrir a concepção da mente de vocês para vocês enxergarem como é o mundo espiritual, tá bom? Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição. Vale muito a pena. Você vai ter o meu contato pessoal, aprender a desatar essas amarras horrorosas do sistema, aprender, vai que dá a louca no cangaço nesse governo, aprenda a se preparar, aprenda a trabalhar, não entregar o seu dinheiro na mão de governo, de banco, aprenda a como multiplicar sua riqueza, também aprenda sobre metodologias, que eu não posso nem comentar aqui, que vão limpar o seu corpo, é extremamente importante aí, tá bom? Bom, tem o link na descrição, só confere se está aberto as vagas, tá? Fique na paz.